bonitos, tudo bem? Bom, eu pedi para vocês uma pesquisa prévia sobre os 4 direitos que nós vamos estudar. Se nós estivéssemos nas aulas presenciais, a gente já teria completado esse tema. No entanto, eu fiquei meio que esperando as aulas do Centro de Mídia para ver se a gente ia junto com elas, mas acontece que as aulas estão um pouco atrasadas. Então, eu vou dar continuidade aqui, gravando as aulas na medida em que eu consiga, para a gente avançar no tema. Hoje eu quero falar dos 4 direitos que a sociologia classifica, que estão disponíveis na nossa organização social e mesmo na Constituição, sendo eles sociais, civis, políticos e humanos. Nós vamos falar sobre esses 4 direitos. Adoro esse último porque ele é polêmico e ele permeia a ignorância das pessoas que nem sabem do que se trata, mas adoram dar uma opiniãozinha, não é mesmo? Aquilo que eu tanto falo pra vocês. Enfim, vamos lá. O que são os direitos sociais? Os direitos sociais são aqueles que garantem a nossa vida em sociedade. Garantem que nós sejamos inseridos socialmente. São aqueles que garantem a nossa vida minimamente digna. Eu gosto de dizer que são aqueles que garantem a nossa própria humanidade, porque os sujeitos que perdem os seus direitos sociais tendem a ter um olhar desumanizado sobre eles. O que são esses direitos? Moradia, saúde, educação, trabalho, dignidade humana, tudo isso faz parte dos direitos sociais. São aqueles direitos que as pessoas olham pra gente e conseguem nos classificar dentro da sociedade. Por que eu tô dizendo isso? Porque, por exemplo, um morador de rua que perde o seu direito à alimentação, que perde o seu direito à moradia, a sociedade tende a olhar para esse sujeito como menos humano, como não pertencente à própria sociedade. Ele é algo que incomoda a sociedade. Então a gente diz que esse direito perdeu sua própria humanidade. Tem o poema O Bicho, que eu acho que eu já tratei com vocês, mas caso não tenha tratado, eu volto a falar dele depois da nossa avaliação. Beleza. O próximo direito é o direito civil. Qual que é esse direito civil? Sobre o que ele fala? Lembrem que os direitos sociais falam da nossa inserção em sociedade. Aquilo que faz toda a sociedade nos olhar como pertencente dela. Faz a gente se identificar dentro desse grupo social, com uma certa dignidade. Os direitos civis são direitos individuais. São os direitos que garantem a sua liberdade de expressão, o seu livre acesso pela rua, ou seja, ir e vir, a sua liberdade de escolha religiosa, a sua liberdade de escolha de trabalho. Esses direitos civis, eles estão relacionados, então, com as perspectivas individuais. Aquilo que faz você ser um sujeito autônomo na sociedade, certo? Aquilo que faz você ser um civil, mais um indivíduo dentro dessa sociedade, ok? Então, sociais coletivos, que nos inserem, civis individuais, que falam sobre as nossas escolhas. O próximo direito são os direitos políticos. Os direitos políticos dizem respeito a direito de votar, direito de se organizar dentro de um partido, direito de fazer manifestações, direito de fundar um partido, de se filiar a um partido. Esses direitos dizem respeito da própria organização política da sociedade. Nós temos uma Constituição que garante o Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito é este tipo de Estado que nós temos até então, que está sob grave ameaça, não podemos esquecer disso, e que garante que nós possamos ter uma participação em escolha social, em escolha política, desculpa. Então, quando você pode se manifestar contra um ato que não foi tão legal do governo, quando você pode ir votar, quando você pode acionar um vereador, um deputado, isso faz parte dos direitos políticos. Uma coisa muito importante é que o direito ao voto é parte dos direitos políticos, mas o direito a você se candidatar politicamente também é parte desses direitos. Por que é muito importante saber disso? Porque nós vivemos um momento de fragilidade política em que parece que nada presta, que ninguém presta, que não tem jeito. Mas se não tem jeito, e se você percebe isso, se você tem uma capacidade crítica, então tá na hora de você se envolver com política. Porque os direitos políticos garantem que os cidadãos possam estar atuantes na política. Não adianta que a gente reclame daquilo que está posto sem fazer nossa parte. As esferas de participação política são fundamentais
fundamentais. E elas começam dentro da escola, por exemplo, com o Grêmio Estudantil, nas associações de bairro, com uma associação de moradores, dentro de um condomínio em que você tem um síndico, você tem um subsíndico, você tem um conselho. Tudo isso é atuação de esfera política, o representante da sala. Tudo isso é um ensaio para uma vida política pública que você pode ter depois. E aí, quando você percebe que nada está satisfazendo ou que está tudo errado, você pode tomar o poder para suas mãos para também agir politicamente. Nós precisamos formar sujeitos que entendam que na política cabe cada um de nós, trabalhadores, que não somos ricos, que não temos carreira política familiar, que não somos corruptos e que entendemos as dores do próprio povo. Então é muito importante entender que esse também é um direito político. Por fim, os direitos humanos, aqueles polêmicos que eu falei lá no começo. Os direitos humanos são os direitos que garantem que todos nós sejamos tratados como seres humanos. Ele não é um direito que privilegia bandido, ele não é um direito só para quem não é, honesto, não é um direito que vai lá fazer vagabundo ficar de boa na cadeia. Não, não. Pelo contrário, se cada um de nós tem ainda os direitos sociais, civis e políticos garantidos, é que por trás de tudo isso nós também temos nossos direitos humanos garantidos. Quando eu tenho minha casa, minhas roupas, posso gravar minha aula para vocês, quando eu posso sair na rua, quando as pessoas me respeitam em sociedade, quando eu tenho do que me alimentar, tudo isso por trás garante que toda a sociedade me veja como humana e me trate como tal. Os sujeitos que estão isentos desses outros direitos, que não podem andar à noite livremente porque podem receber um tiro pelas costas e ser confundido com bandido, e vocês sabem do que eu tô falando, o sujeito que não tem saneamento básico, que não tem moradia regular, que não tem alimentação todos os dias, que não tem acesso à saúde mínima de qualidade, que não tem acesso à educação, qual o nível de humanidade que esse sujeito tem? Esse sujeito já está isento de todos os direitos que a humanidade poderia lhe dar. Ele já está sem direitos políticos. Quando por acaso esse sujeito incorre em se aliar à vida do crime, incorre em cometer atos que não sejam legais, e aí dentro da cadeia a gente tenta, por exemplo, falar sobre o tratamento humano desses indivíduos, não é para dar privilégio para bandido, é porque esse sujeito nunca, em nenhum momento da vida dele, teve direito de ser tratado como humano. E a ideia é restituir esse direito, porque o nosso sistema penitenciário é cheio de problemas. Quem acha que funciona uma cadeia que soca os presos lá e trata eles de forma desumana e violenta? Quem acha que isso é punição? Isso é um tiro no nosso próprio pé, a arma engatilhada na nossa própria cara. Porque esse sujeito que cometeu o crime, que entra nesse ambiente violento, que não reeduca, que é um ambiente que na realidade às vezes é até mais acessível para ele ser um criminoso de carreira mais profunda, porque ele pode aprender muito mais coisas ali dentro. Quando ele sair, ele vai continuar como um agente social que se põe contra nós, que se põe contra o resto da sociedade, que não o trata como humano. E que na disputa por bens materiais, porque a nossa sociedade só pensa em bens materiais, e não sejamos hipócritas, porque vocês fazem parte, e eu também, dessa sociedade, quando ele se coloca para conseguir um bem a todo custo, porque ele não teve nenhum outro caminho, nós ficamos, nossa, que absurdo. Mas e no momento de dar e de pensar na justiça social que fornecesse a esse sujeito possibilidades de conseguir aquilo que nós também conseguimos, seja com mais ou menos esforço, nós também conseguimos. Eu não tô dizendo que todo sujeito pobre e sem acesso se torne um criminoso, mas eu tô dizendo que os números provam que a falta de acesso gera um aumento da violência. E que quando a gente fala sobre direitos humanos, por exemplo, para esse sujeito, é porque esse sujeito sempre esteve sem esses direitos. E quando ele tá no sistema penitenciário, tratá-lo com mais ódio só vai fazer com que o ódio vire para nós quando ele sair de lá. Então é uma coisa importante. Infelizmente, nós não temos um longo tempo aqui para tratar sobre isso. Mas eu quero deixar aí para vocês uma pincelada de cada um desses direitos que eu vou aprofundar. Vocês já fizeram uma pesquisa prévia, eu vou aprofundar agora nos exercícios e a gente segue pro próximo tema na próxima aula, que é movimentos sociais. Valeu, galera!